Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje, vamos falar sobre classes de palavras variáveis. Vamos continuar com o verbo. Então, se você não viu as aulas anteriores, dá uma passadinha lá na plataforma Gonçalves Dias. Nós já temos algumas aulas sobre verbo e temos também sobre as classes de palavras variáveis, sobre substantivo, sobre adjetivo. Então, vale a pena dar uma conferida. Na aula de hoje, vamos falar de forma mais específica sobre as flexões verbais. As flexões relacionadas a tempo, relacionada a modo e também as flexões relacionadas às vozes verbais. Então, vamos começar aqui com as flexões verbais. Dentre todas as classes gramaticais, a que mais se apresenta passível de flexões é a representada pelos verbos. Flexões estas relacionadas à pessoa e a número. A pessoa está relacionada àquelas três pessoas do discurso. A primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso, que pode ser também representada no singular ou no plural, né? Então, a flexão em relação ao número seria o quê? Seria o singular e o plural. Como ele diz aqui para vocês, ó, o verbo de todas aquelas classes gramaticais que nós vimos, as classes variáveis e as classes invariáveis, são as que possuem mais flexões, né? A gente vai ver aqui que eles se flexionam em pessoa, em número, em tempo, em modo, na voz verbal. Então, de todas aquelas classes que nós já estudamos, essa é a que possui mais flexões, tá? Já disse também para vocês que o substantivo e o verbo, eles são classes que funcionam como núcleos. Por que funcionam como núcleos? São classes que estão ali como principais, né? E aí, a partir dessas classes, nós temos outras que vão formando, que vão ficando ali ao redor para compor toda a oração, para compor toda a frase. Então, na aula de hoje, vamos focar mais nas flexões verbais. Então, vamos lá. Então, como falei para vocês, nós temos aqui as pessoas gramaticais, tanto do singular quanto do plural. Para não ficar em dúvida, basta fazer aquela dicasinha, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não tem erro, né? Então, vamos ver aqui os exemplos. Eu gosto de estudar. Tu andas depressa. Ele é muito gentil. Já no plural, nós chegamos cedo. Vós estáis com pressa. Eles são educados. Então, quando vocês estiverem em dúvida, basta fazer essa separação entre as pessoas gramaticais que estão no singular e as pessoas gramaticais que estão no plural. São 3 no singular e 3 no plural. Agora vamos para as flexões de tempo e modo. Tempo relaciona-se ao momento expresso pela ação verbal, denotando a ideia de um processo ora concluído, em fase de conclusão, ou que ainda está para ser concluído, representado pelo tempo presente, pretérito e futuro. Então, nós temos 3 tempos verbais: o presente, o passado, ou podemos chamar também de pretérito, né? E o futuro. O modo revela a circunstância em que o fato verbal acontece. Assim, ele é expresso em 3 formas. Nós temos 3 modos verbais. Quais são esses 3 modos verbais? Nós temos o modo indicativo, nós temos o modo subjuntivo e temos o modo imperativo. Todos esses 3 modos são muito utilizados no nosso cotidiano. O tempo inteiro nós estamos nos comunicando e, sem ao menos perceber, a gente vai fazendo essa mudança do modo, de acordo com o que nós queremos comunicar. Se eu quero afirmar alguma coisa, ou se eu quero apenas dar uma possibilidade, uma probabilidade, ou se eu quero pedir um conselho, ou se eu quero dar uma ordem, né? Então, tudo isso a gente vai utilizando de acordo com os modos verbais. O modo indicativo exprime o fato que é certo, né? Então, exprime uma certeza. O modo subjuntivo é algo que é mais hipotético, mais duvidoso, né? uma possibilidade, mais uma probabilidade de acontecer. E o modo imperativo
expressa uma ordem, um pedido, um conselho. E quais são os tempos do modo indicativo? Os tempos do indicativo são o presente, o pretérito. No pretérito nós temos a divisão de 3, né? O pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. E futuro nós temos 2, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Vocês precisam se atentar a essas classificações, por quê? O que acontece muito? Às vezes o aluno tem a preocupação de apenas decorar aquela tabelinha, né? E aí ele sai conjugando todos os verbos. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, eu estudarei, tu estudarás. E aí ele sai conjugando tudo. Mas ele precisa entender o processo que acontece. Por que eu estou usando o pretérito perfeito e por que agora eu usei o imperfeito? Quando que eu uso o pretérito mais que perfeito, que é um dos tempos verbais que as pessoas mais têm dificuldade. Então, vamos fazer essa diferenciação agora. Começando pelo presente, né? O próprio nome já diz. O presente do indicativo exprime uma ação na atualidade. Exemplo, leio o jornal todos os dias pela manhã. Conjugação do verbo ler no presente do indicativo. Olha só, eu leio, tu lês, ele lê. Nós lemos, vós ledes, eles leem, tá? Então, um exemplo aí de verbo para vocês terem uma noção de como fica essa conjugação. Claro que com os verbos regulares fica bem mais fácil, né? Se eu sei conjugar um verbo regular, eu vou conseguir conjugar todos aqueles outros verbos regulares, porque a desinência fica bem parecida. Pretérito. O pretérito indica passado e no modo indicativo ele é usado para situações acabadas ou para situações inacabadas, ou ainda para situações anteriores a outras que também já aconteceram, que também já são passadas, né? Assim, existem 3 tipos de pretérito: o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que é perfeito. Então, vamos para o primeiro, que é o pretérito perfeito. O que esse nome diz para vocês? Perfeito. Já está o quê? Ó, já está, ó, perfeito, né? Então, significa o quê? Que ele exprime uma ação concluída, já foi finalizada, já está perfeito, né? Por quê? Porque já foi concluído. Por isso, ele é chamado pretérito perfeito, porque já foi concluído. Vamos aqui alguns exemplos, né? Porém, ontem não li o jornal, né? Estudei bastante, passeei bastante, escrevi muito. Então, são ações que já foram concluídas, que já foram finalizadas. Aí, aqui a mesma coisa, o verbo ler para vocês, em todas as conjugações. Eu li, tu leste, ele leu. Nós lemos, vós lestes, eles leram. O pretérito imperfeito. O perfeito era o quê? Ok, né? Já estava uma ação concluída. Se ele está imperfeito, significaria dizer o quê? Perfeito, ok, concluído. E imperfeito? Exprime uma ação anterior ao presente, mas ainda não concluída. Antes não lia nenhum tipo de publicação. Eu lia quando o telefone tocou. Eu estudava quando o meu amigo chegou. Né? Então, é uma ação que ela ainda está em desenvolvimento, ela não foi totalmente finalizada, ela não foi totalmente concluída. Né? Aqui, a conjugação do verbo ler, no pretérito imperfeito, do indicativo. Eu lia, tu lias, ele lia. Nós líamos, vós líeis, eles liam. Então, continuando aí com o mesmo verbo para que vocês possam perceber a mudança de um tempo para o outro. O pretérito mais que perfeito, esse aqui é o que deixa mais dúvida nas pessoas, né? Na verdade, as pessoas até sabem como conjugar, mas não sabem o porquê dele ser um pretérito mais que perfeito, né? Se eu pedir para vocês conjugarem, vocês vão conseguir conjugar. Eu estudara, eu cantara, eu dançara, né? Vocês até vão conseguir conjugar. Mas por que que ele é mais que perfeito? Ele exprime uma ação anterior a outra já concluída. Exemplo, quando saí para trabalhar, já lera o jornal de manhã. Então, é uma ação anterior a outra que já foi concluída. Né? Então, nós temos aí 2 ações. Uma anterior e outra concluída. Então, ele é mais que perfeito, porque tem uma ação e outra já concluída.
duas ações, né? Esse tempo está em desuso, porém, embora não seja empregado, é importante conhecê-lo. É mais comum combinar dois ou mais verbos que transmitam o mesmo sentido. Exemplo, quando saí para trabalhar, já tinha lido o jornal hoje, né? Então, na verdade, assim, não é que ele esteja tão em desuso. Na oralidade, a gente não usa tanto, mas na escrita, sim. Na escrita, a gente acaba utilizando bastante. Se você quer ter um vocabulário um pouco mais elaborado, um vocabulário mais rico, que demonstre um domínio um pouco maior das formas gramaticais, você pode, sim, fazer uso do pretérito mais que perfeito, desde que se encaixe naquele contexto. Vamos esquecer essa história de ficar usando palavras bonitas, palavras muito elaboradas, sim, que elas estejam dentro do contexto. Tenham cuidado com isso, né? Eu já vi bastante as pessoas quererem utilizar palavras, né, e às vezes não sabem o significado, ou às vezes aquele significado nem se aplica naquele contexto. Então, buscam ali uma palavra bem rebuscada, bem para tentar deixar o texto melhor, mais rico, mas acabam fazendo o contrário, né? E aqui a mesma coisa, a conjugação do verbo ler. O futuro, nós temos dois tipos, né? O futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro indica algo que se realizará, e no modo indicativo, ele é usado para situações que se realizarão depois do momento em que falamos, ou para situações que se realizariam se não fossem interrompidas por uma situação passada, né? No caso do futuro do presente, exprime uma ação que irá se realizar. Amanhã lerei o jornal na hora do almoço. Então, estudarei, lerei, sairei, dançarei. E aqui a conjugação do verbo ler no futuro do presente. Eu lerei, tu lerás, ele lerá. Nós leremos, vós lereis, eles lerão. E o futuro do pretérito. Exprime uma ação futura em relação a outra já concluída. Leria, mas se houvera, né, se houvera tempo, ou então se tivesse havido tempo, né, se tivesse mais tempo, ele certamente iria ler mais, né? E aqui também a conjugação do verbo ler. Eu leria, tu lerias, ele leria. Nós leríamos, vós leríeis e eles leriam, ok? Agora vamos para o modo subjuntivo. No modo subjuntivo nós temos três tempos verbais: o presente, o pretérito e o futuro, né? O presente exprime uma ação na atualidade, que é incerta, duvidosa, né? Que eles leiam, é provável que eles leiam, é provável que eles viajem, é provável que eu seja aprovada, né? Então dá aí essa ideia de dúvida, né? Sempre quando vocês forem conjugar no presente do subjuntivo, vocês podem ter o auxílio da partícula que eu leia, que tu leias, que ele leia, que nós leiamos, que vós leiais, que eles leiam. Então, façam uso da partícula, fica bem mais fácil para vocês conjugarem. O pretérito imperfeito do subjuntivo. Exprime o verbo no passado, dependente também de uma ação já passada. Se eles lessem, estariam informados, né? Então, tem aí também a partícula se, né? Ele depende, né? Tem uma condição aí. Então, se eu estudasse, se eu me dedicasse, se eu cumprisse, com certeza haveria uma outra consequência, né? Então, tá ali, se eu lesse, se tu lesses, se ele lesse, se nós lêssemos, se vós lesseis, se eles lessem. O futuro. O futuro do subjuntivo exprime uma ação que irá se realizar dependendo de outra ação futura. Quando eles lerem, ficarão informados. Então, depende ainda de uma situação que irá acontecer, né? E aqui nós temos a conjugação do verbo ler no futuro do subjuntivo. Quando eu ler, quando tu leres, quando ele lê. Quando nós lermos, quando vós lerdes, quando eles lerem. Então, da mesma forma, vocês vão fazer o uso da partícula quando, né? No presente eu uso que, no pretérito eu uso se, e no futuro eu uso o quando. Tempos do modo imperativo. O modo imperativo se apresenta no presente e pode ser afirmativo ou negativo. Eu dou uma ordem,
um conselho ou um pedido de forma afirmativa ou de forma negativa. O imperativo afirmativo expressa uma ordem na forma positiva. Eu estou cansada, leia este relatório. Leia, faça, veja, estude. O modo imperativo negativo. O imperativo negativo expressa uma ordem na forma negativa. Precisamos de uma apresentação natural. Não leia ele o trabalho. Então, aqui já é uma ordem mais no sentido negativo. Não leia, não faça, não vá, né? Não desarrume. Então, já tem uma outra, bem diferente do outro que nós vimos, né? Então, vamos agora para as vozes verbais, né? Ou vozes do verbo. As vozes verbais ou vozes do verbo são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Eles podem ser de 3 tipos: a voz ativa, a voz passiva ou a voz reflexiva. Na voz ativa, aquele onde o sujeito pratica a ação, o sujeito é o quê? Ele é agente, né? Por quê? Porque ele pratica a ação. Como aqui nos exemplos, né? Bia tomou o café da manhã logo cedo. Então, Bia está realizando a ação. Aspiramos a casa toda. Nós aspiramos a casa. O sujeito realiza a ação. Já fiz o trabalho. Eu fiz o trabalho. Então, o sujeito está praticando a ação. O sujeito é, portanto, agente. Na voz passiva, o sujeito é paciente e assim não pratica, mas recebe a ação. A vítima foi vista ontem à noite. Aumentou-se a vigilância desde ontem. A voz passiva, vocês vão encontrar elas de 2 formas. Ela pode ser analítica ou ela pode ser também sintética. Formação da voz passiva analítica. A voz passiva analítica é formada por o sujeito paciente, né, aquele que recebe a ação, mais o verbo auxiliar. Qual pode ser esse verbo auxiliar? Pode ser o verbo ser, estar, ficar, entre outros verbos auxiliares. Mais o verbo principal, né, da ação, que vai estar conjugado no particípio, e mais o agente da passiva. Observem aí que a gente já está entrando um pouquinho mais nessa questão aí da sintaxe também, né? Então, muita atenção para esses conceitos. O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. A casa toda foi aspirada por nós. O trabalho foi feito por mim. Então, dessa forma, é a voz passiva analítica. A voz passiva sintética. A voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal, devido ao uso do pronome si, é formada pelo verbo, conjugado na terceira pessoa, que pode ser ou do singular, ou no plural, mais o pronome apassivador si, né? Mais aquela partículazinha que a gente já usa si, né? E mais o sujeito paciente, ou seja, aquele que recebe a ação. Tomou-se o café da manhã logo cedo, aspirou-se a casa toda, já se fez o trabalho. Observem que nos 3 exemplos nós temos a partícula apassivadora, né? Ali a partícula si. A voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, uma vez que ele pratica e recebe a ação. Então, a voz reflexiva, ela vai sempre fazer uso daqueles pronomes oblíquos, né? Nós vimos os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aí nós vimos também, tem uma aulazinha já sobre pronome, vocês podem dar uma olhada, que são os pronomes oblíquos. Então, na voz reflexiva, nós vamos utilizar muito essa questão dos pronomes oblíquos. Ana se penteia antes de sair. Então, ela tanto realiza como ela recebe a ação. Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Então, observe que ela faz uso também do pronome oblíquo. Qual o pronome oblíquo que ela faz uso? Me. Né? Então, outra coisa que vocês devem atentar, a pessoa gramatical vai estar sempre relacionada ao seu pronome oblíquo, que é adequado. Eu me cortei, ele se cortou. Né? Então, tem que fazer a correspondência correta entre a pessoa gramatical e o pronome oblíquo que vai estar sendo utilizado ali na frase, tá? Então, para a gente finalizar a nossa aula,
Só relembrando as 3 vozes verbais. A voz ativa, onde o sujeito pratica a ação. A voz passiva, onde o sujeito recebe a ação. E a voz reflexiva, onde ele tanto recebe quanto pratica a ação. Então é isso, turma. Vai lá na plataforma Gonçalves Dias, dá uma olhadinha nas aulas anteriores, fica lá por dentro de todo o nosso conteúdo. Um grande abraço e até a próxima!